E por fim, eu trago aqui então o chamado problema das outras mentes. Lucas, tu me permites mais 10 minutinhos? Só porque eu considero que esse é um outro problema. Sim? Por favor, Everaldo, pode prosseguir. Eu considero que esse também é um problema bastante relevante, né? Eu vou tentar guiar vocês numa certa reflexão. Eu diria assim, vou partir dessa pergunta, como é que você sabe de fato o que acontece numa outra mente? O que você sabe realmente sobre aquilo que se passa na mente de qualquer outra pessoa? Sem dúvida, nós podemos observar o corpo dos outros, né? Das criaturas, das pessoas. Nós vemos o que as outras pessoas fazem, nós escutamos o que elas dizem, nós vemos como elas reagem ao ambiente, o que as atrai, o que as repele, etc. Mas, se abrirmos uma outra criatura e olharmos o que ela tem dentro, e até, eventualmente, comparar com a nossa própria anatomia, nós não teremos acesso direto às experiências dessa criatura, aos pensamentos, aos sentimentos dessa criatura. Ou seja, as únicas experiências que você pode acessar são as próprias. Por exemplo, se você acredita na existência da vida mental dos outros, se você acredita que uma determinada pessoa tem um certo desejo, é unicamente com base na observação da constituição física dela ou do seu comportamento. Quando é que você é levado a pensar é levado a inferir que o outro tem um medo ou raiva? Única e exclusivamente a partir das evidências comportamentais e físicas, a transpiração, o rubor na pele, o tremor ou a agitação. Esses são indícios de que a pessoa tem tal evento mental. Mas você não tem acesso direto ao evento mental do outro. Por exemplo, como é que você sabe, quando está comendo um sorvete de creme, né? Eu tomo esse exemplo, que ele é um clássico do Nagel, né? Quando você está comendo um sorvete de creme ou de chocolate com um amigo, como é que você sabe que o seu amigo sente o mesmo sabor que você? Você poderia até experimentar o sorvete dele, né? Mas se tem o mesmo sabor que o seu, significa unicamente que tem o mesmo sabor para você. Você não experimentou como é o sabor para ele, para o seu amigo. Ou seja, parece que não há como comparar diretamente as duas experiências gustativas. Bom, poderia dizer assim, dado que ambos são humanos, eu e o meu amigo, e ambos somos capazes de distinguir sabores de sorvete, é provável que as experiências sejam semelhantes. Mas como é que você sabe disso? A única conexão observada entre um determinado sabor de sorvete e o tipo de sorvete é a sua própria. É uma indução fraca, porque você só tem um caso. E qualquer inferência generalizada seria uma precipitação sem tamanho. Assim, que razão eu
você, temos para pensar que os outros seres humanos têm correlações semelhantes? Por que não é coerente que o sabor a chocolate saiba ao seu amigo como o sabor a creme para você e vice-versa? E nós podemos pensar assim em relação a todos os outros tipos de experiência. Como você sabe que as coisas vermelhas não parecem ao seu amigo como as amarelas aparecem a você? Claro, se você lhe perguntar de que cor é um caminhão de bombeiros, o seu amigo vai lhe dizer que é vermelho, como sangue, e não amarelo, como um girassol. Porém, isso se dá unicamente porque ele, como você, usa a palavra vermelha para designar a cor que vê em caminhões de bombeiros. Sangue e outras coisas. Sabe-se lá se não é o que você chama amarelo ou azul. Para negar isso, você tem que apelar para a pressuposição de que as experiências de sabor e cor se correlacionam com certos estímulos físicos dos órgãos sensoriais, seja quem for que os experimente. No entanto, a única evidência que cada um de nós tem é o seu próprio caso. A correlação entre estímulo e experiência pode não ser exatamente a mesma de um indivíduo para o outro. Pode haver ligeiras diferenças. E isso não nos deveria surpreender, dadas as diferenças físicas entre as pessoas. Bem, alguém de vocês poderia dizer, tá, mas a experiência não pode diferir muito. Afinal, se o sorvete de creme para o meu amigo tivesse sabor de limão, ele certamente franziria a boca ao comê-lo, faria caretas. Claro, sem dúvida, isso ocorreria. Mas há outra correlação pressuposta aqui, que é a experiência interna e certos tipos de reação observável. E é a mesma situação. A única conexão observada entre franzir a boca e o sabor a limão é o próprio caso. Talvez o que faz o seu amigo franzir a boca seja uma experiência que você tem, por exemplo, ao comer bolo de laranja. E não há como verificar a correlação. Essa é a questão. Seguindo nessa mesma linha, eu chego então propriamente ao problema aqui. Seguindo essa linha cética, nós chegamos ao mais radical dos ceticismos, que é o ceticismo em relação a outras mentes. Como você sabe que há outras mentes para além da sua? O único exemplo de correlação que cada um de nós pode observar diretamente entre mente, comportamento, anatomia é o próprio. Mesmo que outras pessoas e animais não tenham experiência alguma, nem vida mental, mas sejam meramente máquinas biológicas, entre aspas, nós vamos continuar vendo-os da mesma forma. Portanto, como é que, de fato, você sabe que não é assim? Que não são meras máquinas biológicas? Como você sabe que todos os outros seres dos quais você nunca viu o interior não passam de meros zumbis que têm comportamento idêntico aos humanos, mas não têm mente, nem sequer cérebro tem, né? Por outro lado, considerar a possibilidade de que ninguém tenha mente, consciência, para além de eu mesmo, produz um sentimento de insegurança e até de pavor, né?
Por um lado, essa possibilidade é logicamente concebível, mas por outra, não é algo que nós acreditemos intuitivamente ser possível. A convicção de que existem outras mentes é intuitiva. Mas se essa convicção vem da intuição, nós poderíamos nos perguntar se ela realmente é conhecimento. Não precisamos de algo mais confiável para justificar a crença em outras mentes? Certamente sim. E há ainda uma outra questão. Normalmente nós acreditamos que os outros seres humanos estão conscientes. E quase todos acreditamos que os mamíferos e as aves também estão conscientes. Porém, as opiniões já começam a divergir quando pensamos em insetos ou águas vivas. E é certamente discutível que se animais unicelulares como as amebas têm experiências conscientes, embora elas reajam a estímulos externos, né? E a maioria das pessoas acredita que as plantas não estão conscientes. E com certeza, quase ninguém acredita que pedras, automóveis ou cigarros tenham consciência. Achamos que são malucos os que assim pensam, né? Mas, em última instância, como é que você sabe de tudo isso? Como você sabe que uma árvore não sofre quando lhe cortamos um galho? Só porque ela não se expressa, porque ela não pode se expressar ou se mexer manifestando a sua dor? Como você sabe que as células do seu coração não sentem dor? Ou não sentem excitação quando você sobe a escada correndo? E o que dizer dos computadores, então? Suponha que se desenvolvam até terem condições de controlar robôs que por fora parecem cachorros, reagem ao ambiente, se comportam como cachorros, embora por dentro não passem de um amontoado de ferros, circuitos eletrônicos feitos de silício. Se tais máquinas estivessem conscientes, nós teríamos como sabê-lo? Nós teríamos como saber se elas estão conscientes ou não? Se algo não é capaz de movimento, não significa, não é uma prova de que ele não tenha sentimento ou percepção. Assim, o problema é este. O que você realmente pode saber sobre a vida consciente neste mundo, além do fato de que você mesmo tem uma mente consciente? Será possível que haja muito menos vida consciente do que você supõe? Aliás, nenhuma além da sua? Ou será possível que haja muito mais, até mesmo nas coisas que você supõe serem inconscientes? Esse é o problema das outras mentes. E a filosofia da mente ainda se ocupa de outros problemas, como o problema da natureza dos estados mentais, qual é a natureza dos processos, estados mentais, em que meio eles ocorrem, como eles se relacionam com o mundo exterior. Depois nós temos problemas semânticos, como os termos que utilizamos corriqueiramente para descrever os estados mentais adquirem significado. Se não temos acesso direto aos estados mentais de outra pessoa, como sabemos que termos como dor ou sensação de frio significam a mesma coisa para nós e para outro ser inteligente, mesmo que sendo da nossa espécie?